nós vamos falar então sobre uma parte muito importante do trabalho, que é o trabalho com a escola. Parece óbvio, né, que se existe uma queixa escolar, é importante ter uma interlocução com a escola, né? Mas isso não é o que acontece comumente. A gente tem uma cultura de fragmentação, né? E o que acontece comumente é que fica cada um no seu lugar, né? A escola não dialoga com os profissionais que atendem seus alunos e vice-versa, né? Então, como nós trabalhamos, né, dentro da ideia de que existe uma rede de relações, às vezes essa rede não está funcionando com toda a sua potencialidade, né? Então, o trabalho com a escola é um trabalho que procura fazer com que essa rede possa se potencializar. E para isso é fundamental que a escola seja incluída, né? Que as relações com a escola possam ser fortalecidas. Então vamos retomar, né? Isso que eu estou falando retoma alguns conceitos que estão lá no vídeo dos fundamentos, né? Nos vídeos introdutórios, né? Vocês se lembram que a orientação à queixa escolar tem então como sujeito de investigação e intervenção a rede de relações da qual a queixa escolar emerge, né, dentro de uma história que lhe dá significado, né, e que o objetivo da orientação à queixa escolar é favorecer, é conquistar uma movimentação dessa rede que se dirija no sentido da potencialização de todos os seus participantes, né? Do desenvolvimento de todos eles. Então, o trabalho com a escola é muito importante. Aqui, né, do jeito que a gente montou o trabalho, né, pensando em profissionais que não podem estar muitas vezes na escola, então a gente vai ter um encontro com a escola, geralmente. Então esse encontro precisa ser muito cuidado para ele ser muito potente. Existem outras montagens de trabalho possível. A nossa experiência é que, né, enquanto mais participantes dessa rede a gente puder ter o nosso trabalho acontecendo, maiores são as possibilidades desse trabalho ser efetivo. Com a escola, do jeito que a gente montou, pensando nos profissionais que não podem ir várias vezes na escola, né? Então, eu vou contar para vocês, a gente montou esse trabalho pensando nisso, né? Então, que esses profissionais, pelo menos uma vez, né, procurem estar na escola, porque isso faz muita diferença. Isso já faz diferença, gente, durante o atendimento com a criança e com os pais, com a criança ou adolescente, né? Porque isso já faz com que a gente, durante o atendimento, já fique pensando, né? E já vá guardando, né? O que está acontecendo aqui, ou o que está emergindo aqui, que pode ser útil para a escola poder fazer melhor seu trabalho, né? Que podem ser descobertas importantes para a professora poder compreender essa criança, poder trabalhar melhor com essa criança, né? O que eu estou vendo de movimento aqui. Então, isso ter uma visita à escola como parte do atendimento já faz com que a gente trabalhe o tempo todo de uma maneira diferente, porque a gente já trabalha pensando nisso, né? Então, eu estou com isso retomando alguns princípios também, que eu vou retomar muito rapidamente. Então, retomando, né, alguns princípios, refrescando, né, para a gente entrar nesse trabalho aí com a escola, né? Vamos lembrar que um dos princípios é oferecer um espaço de expressão potente
para que uma comunicação significativa possa acontecer, né? Então a gente tem que preparar muito bem, né? E durante o encontro tá sempre com esse princípio em mente, né? E para que as potências possam emergir, né? Quer dizer, a gente tem que estar na escola e já desde antes pensando quais são, procurando identificar quais são as potências dessa escola para poder fazer com que elas possam ser apropriadas, né, por todos e fortalecidas, né? Colher a versão de cada um desses participantes, então vamos também colher a versão da escola e promover a circulação das versões, né? Então, o encontro com a escola também é um momento de promover a circulação das versões, de trazer também a versão dos outros participantes, fazer com que essas versões possam se encontrar tudo dentro de princípios éticos, né, gente? A ideia não é ser fofoqueiro, né? E depois, então, vou contando como é que isso vai acontecendo, né? Ou seja, com isso tudo, gente, estamos trabalhando o tempo todo na contramão da fragmentação, que é tão marcante na nossa cultura, né? Bom, esse trabalho, então, já começa antes da visita à escola. Vocês viram que ele já começou durante todo o atendimento, quando a gente vai pensando o que pode estar aparecendo de útil para a escola, poder fazer um bom trabalho, né? E tem uma parte preparatória muito importante, que é o questionário que a gente desenvolveu. Na verdade, nesse questionário, gente, estão todos os princípios da orientação aqui escolar. Eu vou falar para vocês dessas perguntas que a gente pensou e como é que o que elas têm de intenções, né? O questionário é assim, né? Ele procura ser curto. Esse questionário vocês vão encontrar dentro do portal OQE, dentro da parte de materiais, né? De trabalho, materiais de organização, né? Materiais de trabalho. Vocês viram que ele não é longo, né? Isso é importante porque questionários muito longos tendem a ser mal recebidos na escola, com razão, né? Porque questionários muito longos, assim, geralmente fica uma coisa assim, ai, meu Deus do céu, quanta coisa, né? Tem tanto trabalho, né? Os educadores efetivamente têm mesmo muito trabalho, né? E não tem necessidade de um questionário maior do que esse, porque a gente não vai nunca conseguir tudo, saber de tudo através de um questionário, né? Ele é um instrumento preparatório e ele tem várias funções, gente, várias funções. Uma das funções que ele tem é que ele propõe para a escola um caminho investigativo, né? Então, se tiver educadores assistindo esse vídeo, tem muitas situações, gente, que assim, esse roteiro de perguntas são questões que de repente podem ajudar vocês a estudar melhor uma situação para de repente nem precisa estar encaminhando, né? Porque tem muita coisa que a própria escola pode, às vezes, tá tendo informações e reflexões que por si já vão dar conta de trazer elementos para o professor poder responder certas perguntas que ele está se fazendo a respeito de quem é aquele aluno e de como trabalhar com ele, né? Claro que não precisam ser essas, né? Essas foram as que a gente desenvolveu aqui, eu marco sempre que isso são ideias para vocês, tá? Aí cada qual faz do jeito que achar que é mais adequado para a sua realidade. Ou não faz. Bom, então, tem dados primeiro, de identificação, né? O nome do aluno, data de nascimento, qual é a escola, qual que é a classe,
como é que é o nome do professor atual, a data, né, em que ele vai ser respondido, né? E um incentivo para que se escreva, seja respondido não só com uma linha ou duas. Então, dizendo que a gente manda essa folha, mas dizendo que pode ser usado o verso da folha, ou podem ser acrescentadas outras folhas, né? Então, um incentivo para que seja mesmo um exercício de um pensar e um investigar sobre o aluno, né? Então, são poucas perguntas, são 11 perguntas, e elas são abertas. Bom, então vamos às perguntas. A primeira pergunta que a gente faz é assim: como você apresentaria esse aluno ou aluna? Né? É uma pergunta aberta e que antes a gente perguntava qual que é a sua... Você tem alguma preocupação sobre o aluno? Mas a gente acabou percebendo que isso dirige, né, a percepção para se ver para se ter uma preocupação, para se ver uma dificuldade, né? E, na verdade, às vezes a escola não está vendo maiores dificuldades, né? Isso não chama para se falar do aluno de uma maneira mais aberta, né? E isso foca, a pergunta que a gente fazia antes focava na dificuldade. Não, vamos abrir a pergunta. Como você falaria sobre esse aluno? Né? Como você apresentaria esse aluno ou aluna? Né? Bom, aí, começando aberto assim, a gente vai para a segunda pergunta. Como está o ensino-aprendizagem do ponto de vista pedagógico? Né? Porque, às vezes, o que, inclusive, pesquisas mostram, é que, às vezes, tem questões de comportamento que acabam contaminando, não sei se é uma boa palavra, mas acabam se misturando, né, com a avaliação pedagógica, né? Então, é uma busca de ver o que está acontecendo, se a aprendizagem, do ponto de vista pedagógico, está sendo afetada ou não. De repente, essa é uma parte que está boa, preservada, caminhando bem, né? A terceira é como o aluno ou aluna age na sala de aula e no recreio, ou seja, alguma coisa mais voltada para comportamento, né? Esse ir no recreio, gente, é muito importante. Eu estou chamando de recreio, né? Assim, as escolas às vezes chamam de intervalo. Eu não chamo de intervalo porque parece que o que acontece nesse momento não vale, né? E a gente sabe que esse é um momento muito importante, muito rico. Então eu acabo usando a palavra recreio, mas enfim, fica a critério aí de vocês. Eu prefiro resgatar essa ideia, né, do recreio. É outro conceito. Isso tem por trás, gente, uma ideia também de que de chamar a atenção para que alguém pode se apresentar de uma maneira diferente conforme a circunstância, né? Às vezes um aluno que na sala de aula não se apresenta, se apresenta de uma maneira preocupante, é no recreio que mostra toda uma potencialidade, né? A gente sabe que a gente é diferente conforme a circunstância. Então, esse é um detalhe importante dessa pergunta, né? Às vezes é no recreio que vários outros aspectos vão poder aparecer e que não estão aparecendo na sala de aula. Como é sua frequência, né? Ou seja, é um aluno frequente, ele falta muito, né? Teve casos em que com essa pergunta a gente acabou sabendo
que o aluno tinha muitas faltas e a gente não sabia disso antes. Claro que esse é um dado muito importante. Já aconteceu também de professor entender que isso era uma pergunta direta para ele, como está a sua frequência, e responder, olha, na verdade eu tenho tido que faltar bastante, porque eu estou com um problema de doença em família, então a minha frequência não está boa, eu tenho faltado regularmente, sei lá, enfim, né? Quinto, onde ele se senta na sala de aula, ele ou ela. Isso, gente, é para começar a gente a poder vislumbrar um pouco e chamar a atenção também do educador para a importância de entender esse aluno em contexto, né? E onde senta pode fazer muita diferença, né? Eu já tenho uma informação muito diferente se eu sei que ele senta no fundão e é um aluno que, digamos, não está alfabetizado e já está no quinto ano, né? Ou se ele se senta colado na mesa da professora, né? Ou X, né? Essa é uma pergunta que começa a ajudar a gente a vislumbrar o cenário, né, da sala de aula. Sexta pergunta. Dê exemplos de fatos, acontecimentos ou cenas com esse aluno ou aluna que lhe chamaram a atenção. Vocês veem que mais uma vez está aberto. Chamar a atenção pode ser chamar a atenção por uma potencialidade que ali se revelou, por uma beleza, né? Ou por uma dificuldade, por alguma coisa mais nesse espectro, né? E isso tem uma relação também com a gente trazer para questões mais concretas, porque às vezes assim a queixa escolar muito frequentemente chega com afirmações muito abstratas, né? É agressivo, ou é agitado, ou não acompanha, é muito vago, né? E aí quando a gente pede exemplos, esclarece mais para a gente e também para os educadores, né? Isso ajuda os próprios educadores a terem mais clareza a respeito, né, de quem é esse aluno de uma maneira mais singular, né, do que o generalismo desse tipo de afirmação que eu falei para vocês. Bom, aí, gente, chegamos numa pergunta muito importante e que revela uma coisa muito importante também. A sétima é histórico da vida escolar do aluno ou da aluna. Quando entrou na escola, que escolas e tipos de classe frequentou, como foi, quem foram suas professoras, né? Ou seja, o que se sabe, né, dentro da ideia de a gente precisa resgatar uma história, porque na história aparecem sentidos, né? E sempre contextualizado, né? Quer dizer, não é uma descrição de como é o aluno no aqui e agora, e nem uma descrição do aluno como foi em outros momentos, isolado, né? Tipo de classe que frequentou, quem eram as professoras, em que escola estava, mudou muito de escola, não mudou muito de escola, sempre teve aí, né? Olha só, essa pergunta muito raramente é respondida. Não é que ela fique em branco, mas em geral ela vem assim, uma linha, assim, sempre estudou aqui ou veio de outra escola e não passa muito disso. O que nos diz que existe uma falsa ideia, né, de que as escolas tendem a saber muito bem toda a história do aluno dentro dela, ou a história escolar do aluno. Não é o que a gente tem visto, né?
a tendência é, então, se ficar no aqui e agora. O que nos diz da importância da gente levantar isso muito bem levantado, até para poder levar para a escola. Porque a gente sabe que essa história pode ser muito esclarecedora e muito orientadora de como trabalhar. Oitava pergunta: como é a relação entre a escola, o professor, né, e a família, né? Então, vamos pensando aí, né, como é que se dá, como é que é esse fio aí dentro da rede de relações entre esses dois participantes, né? Relação escola-família, relação professor-família. Nono, que explicações você tem encontrado para o que acontece? Vocês veem, gente, que essa é uma pergunta que propõe uma relação em que o professor, ou quem responde, está instituído num lugar de ser pensante. Porque os questionários que me caíram em mãos, em geral, tratam o professor não como um ser pensante, mas como um mero descritor. E claro que o professor é alguém, o professor ou o coordenador, o educador que estiver respondendo. Claro que ele significa o que ele vê. Ele busca caminhos a partir do que ele vê. Ele se faz perguntas, ele chega a conclusões. Então, essa é uma pergunta, né, entre outras, que respeita o professor, né, que já propõe, já prepara o nosso encontro com a escola, né, a partir de uma proposta de uma relação de respeito pelo saber do outro, pela capacidade de pensar do outro, né, e convoca para isso. Bom, 10ª pergunta: o que você tem tentado para trabalhar com esse aluno ou aluna? Que efeitos tem surtido? Já teve essa queixa com outros alunos? O que você tentou? Né? Também nessa linha de respeito pelo professor, né? Ou seja, nós estamos dizendo aqui que a gente entende que o professor é uma pessoa, né? É um profissional que está no seu trabalho buscando caminhos, experimentando, que já construiu um saber, que já descobriu o que funciona, o que não funciona, né? Que ele tem um saber. É isso que essa pergunta procura dizer para o professor, né? Continuando numa linha de propor uma relação de respeito mútuo, né? E se já teve essa queixa com outros alunos, fala mais uma vez de contexto, né? Esse aluno está assim na classe, mas é uma classe que tem muitas crianças que estão assim também, ou sei lá, se ele tem dificuldades com leitura e escrita, é só ele, tem muitos mais, ele, quem sabe, até nem é dos que estão mais preocupando na classe, né? E por fim, né, era para ser 10, número, né, redondinho, 10, mas nós achamos muito importante incluir uma última, que é assim: há algo mais que você considere importante relatar? Mais uma vez, na linha do respeito com o professor, né? Nós pensamos em perguntar essas coisas, mas pode ser que a gente não tenha perguntado alguma coisa importante que você, do seu lugar de professor, percebe que vai ser importante para nos relatar, né? E aí finaliza esse questionário.